Começamos, então, tá, com a tão esperada aula de tomografia. Eu acho que todo mundo, o interesse mesmo é trabalhar na tomo. Quem não tiver na tomo é na mamo, com certeza. É um desses dois caminhos, né? A tomografia, então, é um exame muito rápido, muito bom de fazer, porém, a gente precisa ter muita atenção, tá? Porque qualquer erro que a gente faça, qualquer descuido, a gente pode, principalmente exame com contraste, a gente pode perder o exame todo, tá? Porque assim, ó, o contraste na tomo é muito rápido, é segundos, tá? É questão de segundos, tu perde todo o exame, se tu perder a fase dele. Isso a gente vai ver mais pra frente. A gente começa, então, agora com a história da tomografia, tá? Todos os exames têm a sua história. A tomografia computadorizada, então, ela utiliza os raios-x, tá? Na parte ali que foi feita a descoberta dos raios-x, primeiro foi o aparelho do raio-x, tá? E depois foi se atualizando e começou a descoberta da mamografia, da parte da veterinária, a odontológica e incluindo a tomografia, tá? Como muitas descobertas, a tomografia computadorizada é o resultado final de muitos anos de trabalho de diversos pesquisadores. E com a evolução dos computadores e tomógrafos, é um exemplo de equipamento que associa a informática aos princípios de produção da imagem de raio-x. Tá? Então, a definição da tomografia, a palavra tomografia axial computadorizada é derivada do grego, tomos, quer dizer cortes ou fatia, grafia, desenhar uma imagem ou gráfico, axial, relativo ao eixo, e computadorizada, o processamento de dados, então, por meio de um computador, tá? Então, na tomografia, a gente não vai ver imagens de perfil, de AP, de PA e nem oblíqua. Todos os cortes em tomografia são axiais, tá? Aqui eu tenho um corte axial de abdômen, aqui um corte axial de crânio, tá? E aqui sequência dos cortes axiais no crânio. Então, a tomografia computadorizada, originalmente apelidada por tomografia axial computadorizada, a sigla é TAC, não esqueçam disso, que isso aqui cai muito em concurso, tá? TAC, então, é a tomografia axial computadorizada. É um exame complementar de diagnóstico por imagem, que consiste numa imagem que representa uma seção ou fatia do corpo. É obtido através do processamento por computador de informação recolhida após expor o corpo a uma sucessão de raios-x. Para vocês conseguirem entender a parte que fala ali dos cortes, quando falo que é tudo axial, o que fica mais fácil? Vocês imaginem um pão e vocês vão fatiar o pão, tá? Isso é o que a tomografia faz nas imagens. Ela pega o corpo inteiro do paciente e faz imagens por seções, por fatias, tá? Então, é a mesma coisa. Fatiando um pão, eu estou fazendo imagens em tomografia, tá? A tomografia é um exame de fácil execução, não é invasivo, tá? Não requer biópsia, não existe corte, a única coisa é o contraste que é injetado em pacientes, tá? Não causa incômodo ao paciente, que não precisa ser internado, tá? Dá uma melhor definição das estruturas,
delimita a exata anatomia, melhor do que a radiografia convencional e o ultrassom, e torna as alterações patológicas mais evidentes, tá? Então, se o paciente vai lá realizar uma tomografia sem contraste, somente o exame, é um exame invasivo, tá? Ele deita lá, vai fazer um seios da face. 2 minutos o exame está pronto, ele está liberado. É só o tempo de fazer a varredura, está feito o exame. Ele não sente nada, tá? Não é injetado nada nele, é muito rápido. Então, para que serve o exame de tomografia? Diagnosticar distúrbios musculares e ósseos, como tumores ósseos e fraturas, identificar a localização de um tumor, infecção ou coágulo sanguíneo, orientar procedimentos como cirurgia, biópsia e radioterapia, principalmente a radioterapia utiliza muito a tomografia, tá? Para fazer a marcação. O paciente chega, o primeiro exame que ele vai fazer na radioterapia é uma tomografia da região que ele vai tratar, tá? Ele faz essa tomografia, aí a dosimetrista vai ter os dados do tumor, o local, vai ter um raio-x, e aí eles vão fazer o planejamento sobre a tomografia, tá? É bem interessante, eu acompanhei bastante esses processos. Muito show. Detectar e monitorar doenças e condições como câncer, doenças cardíacas, nódulos pulmonares e massas hepáticas. Monitorar a eficácia de certos tratamentos, como o tratamento do câncer, tá? Então, vamos para a história. O primeiro equipamento foi construído em um torno antigo e o objeto a ser examinado constituía-se de um conjunto de peças de plásticos fixadas numa porção móvel que, durante o teste, girava a ângulos desejados. Para irradiar o conjunto, foram utilizados raios gamas obtidos de uma fonte de americium. A irradiação originária desta fonte era avaliada por detectores de cristal de iodeto de sódio e os sinais obtidos pelos detectores eram transmitidos a um computador programado para a reprodução bidimensional das peças examinadas. Então, aqui, primeiro tomógrafo e aqui a primeira imagem, tá? Então, a gente não tem definição, uma imagem muito, como a gente chama, muito granulada, mas foi onde iniciou, tá? Então, em 1972, o britânico Goldfried, o Horsfield, por isso que leva o nome dele na nossa tabela de tomo, tá? A tabela de Horsfield, e o Allen Cormack, mestres em ciências físicas, revelaram pela primeira vez as partes internas de um cérebro, tá? Então, em 72, eles conseguiram fazer a primeira tomografia de um cérebro. Em 73, foi instalado o primeiro tomógrafo nos Estados Unidos. Em 79, o Horsfield recebeu o Prêmio Nobel da Medicina. E em 82, foi criado a tomografia espiral. Em meados da década de 90, surgem as aplicações em 3D. Em 92, começa a comercialização de equipamentos de tomografia de corte duplo. Em 98, surgem os aparelhos com 4 cortes simultâneos. E em 2001, os radiologistas promovem um crescimento considerável nas aplicações clínicas,
Atualmente já existem os tomógrafos multidetectores de 64, 128 e 320 canais, o que transformou muito o estudo cardíaco, tá? Então, se eu pegar um tomógrafo de 128 canais, eu faço um estudo cardíaco muito rápido e não pego a movimentação do batimento, de tão rápido que ele é, tá? Já no de 32 canais é bem mais complicado. Então, esse é o inventor, tá? O Gottfried Hochschild. Aqui ele com o primeiro tomógrafo que ele criou. Então, a tomografia vem sofrendo grandes transformações, sendo objeto de constantes pesquisas voltadas, principalmente para a redução nos tempos de exames através do aumento na velocidade de obtenção dos cortes tomográficos e do desenvolvimento de softwares para o processamento das imagens. Em 1970, então, o primeiro tomógrafo foi criado, tá? Em 72, iniciou a aplicação clínica. Foi feita a primeira tomografia de crânio, tá? Em 89, tivemos as tomos helicoidais e em 92, as de multicortes. Princípio do funcionamento, então, da tomografia. Um tubo de raio-x, aqui, ele vai girar, emitindo radiação em torno do paciente, tá? Paralelo ao tubo de raio-x, eu vou ter os detectores. Então, aqui nessa parte vai estar o meu Gentry. No momento que ele começa a girar, o tubo de radiação for ativado, ele vai bater no paciente e vai vir para os detectores. E esses detectores vão passar a imagem para o computador e eu vou visualizar a imagem no monitor. Tá? Então, esse é, resumidamente, o processo da formação de imagem. As imagens tomográficas podem ser obtidas em dois planos básicos. O axial, que é o primeiro, o essencial que a gente faz, tá? Ou pode ser no coronal, que já é mais difícil. Tá? Agora, praticamente, todas elas fazem cortes somente em axial. Nas primeiras, tu poderia escolher. Mas agora é simplesmente no axial. Por quê? Porque eu tendo uma imagem axial, eu faço qualquer corte. Tá? Depois de obtidas as imagens, recursos computacionais podem permitir reconstruções no plano sagital ou reconstruções em 3D. Então, se eu fizer uma imagem somente no plano coronal, eu não vou conseguir fazer um corte axial. Se eu tiver a imagem obtida com cortes axiais, eu posso fazer qualquer reformatação, coronal, axial e 3D. Tá? Então, aqui é a visão interna do Gentry. O Gentry é essa parte aqui, a principal da tomografia. Esse aqui ele está aberto, tá? Então, aqui é a parte de refrigeração, o gerador de alta tensão. Aqui eu tenho o tubo de raio-x, colimadores e os filtros. Aqui é a fileira de detectores, tá? Pode ser uma fileira ou várias, depende de quantos canais vai ter a tomografia. Aqui é o conversor, de analógico para digital, parte de refrigeração e refrigeração. Então, eu tenho refrigeração nos cantos todos, tá? Então, resumidamente, é isso, ó. O tubo de raio-x, o colimador e aqui embaixo os detectores, tá? Então, no momento que ele gira em volta do paciente, aqui está girando os raios-x e aqui está pegando a formação da imagem, que é os detectores.
Qual que é a diferença, então, do raio-x convencional para a tomografia? No raio-x convencional, eu vou visualizar o paciente ou em AP ou PA e perfil, tá? De frente, de costa e de lado. Na tomografia, eu vou visualizar ele todo em uma imagem apenas, tá? Então, aqui é um corte do tórax, um corte axial. Aqui eu visualizo a coluna vertebral. Essa parte preta escura são os pulmões. Aqui do lado, essa parte branca são os arcos costais. Aqui é o externo, arcos costais, musculatura e gordura, tá? E aqui a região cardíaca, com as artérias, as veias, o esôfago, tá? Então, tem tudo, eu consigo visualizar tudo nesse corte. E aqui, na radiografia simples, eu consigo visualizar, porém, tudo sobreposto, tá? As vantagens, então, da tomografia: distinguir estruturas de órgãos e tecidos com pequenas diferenças de densidade, em especial entre os tecidos moles. Imagem de um corte sem a superposição de imagens das estruturas não pertencentes à seção de estudo. As imagens das estruturas anatômicas conservam as mesmas proporções, sem distorções. Imagens digitais permitem medições quantitativas das densidades dos tecidos e dos tamanhos das estruturas. Admite reformatações e manipulações pós-reconstrução, tais como ampliação, suavização, reformatação em outros planos e reconstrução tridimensional. Então, aqui, a imagem, um corte axial de abdômen. Aqui eu tenho um rim, aqui eu tenho outro rim. Aqui é o fígado, tá? Aqui mais uma parte do fígado, que ele já está acabando, e está começando a parte do abdômen. E aqui eu tenho uma imagem 3D. O que é o 3D? É a reconstrução formato ósseo, tá? Então, eu posso visualizar qualquer estrutura fazendo a reconstrução 3D. As desvantagens, então, da tomografia em relação ao raio-x convencional. A principal delas, a tomografia, então, ela vai utilizar uma radiação mais alta, tá? Embora o risco de se desenvolverem anomalias seja baixo, é desaconselhada a realização da tomo em mulheres grávidas e em crianças, devendo ser ponderado com cuidado os riscos e os benefícios. O contraste, tá? O meio de contraste utilizado é o iodado, pode causar prurido, erupção cutânea, urticária e uma sensação de calor no interior do corpo, tá? Estas reações que ocorrem são geralmente transitórias, ela não dura muito tempo. Uma reação grave é a anafilática, o edema de glote, tá? Que acontece, não é seguido, mas acontece. Tem pacientes que têm uma reação muito forte e pode ocorrer o edema de glote. Então, vamos lá. Primeiro equipamento, então. Primeira geração de equipamentos. Surgiu em 1972, tá? Movimento de translação e rotação do tubo de raio-x e do detector. Então, ele fazia um movimento e era um corte, tá? Feixe em forma de lápis, ao pencil bico, detector único,
ele tinha apenas um detector, tempo de corte, 5 minutos por imagem. Imagina a demora, tá? Ele tinha apenas um detector, ele fazia um giro de 180 graus, era uma imagem. Fazia mais um giro, outra imagem. Para cada imagem, 5 minutos. Vocês imaginem uma toma de crânio. Quanto tempo ia levar? Ia levar horas. E a radiação ali, né? Tá? Então, as desvantagens. Processo de varredura muito demorado. Apenas uma faixa é coletada a cada varredura. A vantagem era o baixo custo. Processos de varredura e aquisição simples. Algoritmo de reconstrução de imagem simples. Maior qualidade de imagem devido ao uso de um único detector. Tá? Segunda geração. Foi criado em 74, movimento de translação e rotação do tubo de raio-x e do detector, forma de leque, o fan beam, maior número de detectores, de 25 a 80, tempo de corte, em média, 20 segundos por imagem. Então, aqui, ele já teve uma mudança, tá? O feixe já virou em forma de leque, não era mais em forma de lápis, e os detectores aumentaram, podendo ter de 25 a 80. E o tempo, 20 segundos por imagem, tá? Então, aqui o de segunda geração, forma de leque. As vantagens, múltiplos detectores, com tempo de coleta de dados menor. Desvantagens, pequenas variações entre as respostas dos detectores, que causa artefatos nas imagens finais. Dados inúteis são sempre coletados no processo de varredura. Então, ele tinha muito, essa geração teve muito artefatos nas imagens. Tá? Então, aqui a diferença, aqui de primeira geração, apenas um detector em cada corte, e aqui de 25 a 80 para cada corte. Feixe, pencil beam, tipo lápis, feixe em leque, fan beam. De 75 a 77, tivemos, então, os equipamentos de terceira geração. Movimento de rotação do tubo de raio-x e dos detectores, 360 graus. Então, ele fazia a volta completa, tá? Aumento do feixe de leque, aumentou o número de detectores, passou de 200 a 600, e o tempo, em média, de corte, ficou de 1 a 10 segundos. Então, ficou muito mais rápido, tá? E eu consegui aumentar os meus detectores. Então, o giro é 360 graus. Eu consigo pegar toda a estrutura do paciente, tá? Aqui, então, o feixe da terceira geração continua na forma de leque, porém, aumentou o número de detectores e diminuiu o meu tempo, tá? Deve ser muito massa trabalhar com tomografia. Sim, é muito show, cara. Espero que assim, ó, depois que vocês se formarem, até eu quero falar com o meu colega, porque eu tenho um colega lá, o Rodrigo, ele dá curso de tomografia. Ele estava dando na ERRAD. E o curso dele é bom, e depois ele consegue estágio. Vou conversar com ele para nós ver. Mesmo eu queria perguntar, Proce, a questão da especialização em tomo, ela tem algum outro lugar fazendo aqui, tipo São Léo, Canoas, ou só em Porto Alegre?
Não, tem ali em Novo Hamburgo, tem em São Léo, tá? Eu vou falar com esse meu colega, porque ele quer voltar a fazer os cursos. Quando ele estava dando lá na rádio, aconteceu a pandemia, eles tiveram que parar com tudo, né? Mas ele estava com uma turma bem boa. Depois que tu falar com ele, tu consegue passar para nós daí? Claro, claro. Nem se preocupe. Eu, sabendo de curso, eu passo para vocês. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, já quero. Então tá. Vou conversar com ele, certo? Esperar passar bem essa pandemia, eu acho que só agora pro próximo semestre, né? Para ele começar. As vantagens, então... Eu posso dizer que eu e a Gê somos uma das que vai querer fazer o curso de tomo. Sim, eu sei, lá na rádio tem um monte também que quer. Só se eu mandar assim para os colégios, eu já consigo uma turma para ele fechada. Qual o tempo de duração do curso? Geralmente é uns 8 sábados de aula teórica e mais 200 horas de estágio. Tá? Então, em 200 horas, vocês conseguem pegar bastantinha coisa na toma. Bem interessante. Estou dentro do curso. Não é demorado. Em 3 meses, assim, vocês fazem. Tranquilo. Tá? As vantagens, então, do aparelho de terceira geração. Apenas uma rotação para a coleta de dados, sistema mecânico mais simples, menor tempo de varredura. Tá? Desvantagens. O diâmetro é limitado pelo número de detectores, objetos menores, coleta uma quantidade de dados inúteis, espaçamento é limitado pelo número de detectores, diferenças entre detectores causam artefatos em forma de circunferência. Sistema mais caro devido ao aumento dos detectores. Deixa eu ver aqui que tem mensagens. Encontrei vários amores na radiologia. Tomografia entrou na minha lista. TR3 vai estar toda lá. Que bom. Não, é ótimo fazer curso. Equipamentos de quarta geração, tá? Foi desenvolvido em 1980. Presença de apenas um tubo de raio-x. Anódio rotatório. Presença de 4.800 detectores fixos no Gantry, tá? Feixes em forma de leque. Então, feixe em forma de leque a gente utiliza até hoje, tá? Capacidade de varredura, 360 graus em torno do paciente. Ele dá a volta completa. Tempo de varredura máximo de 5 segundos, tá? Então, o exame já se tornou muito rápido na quarta geração. Vantagens. Todos os pontos de cada projeção são adquiridos simultaneamente. Apenas um movimento de rotação, sistema mecânico para movimentar a fonte de raio-x simples, tempo reduzido pelo simples movimento de rotação e ao feixe em leque, cobrindo toda a região que vai ser feito o exame. Desvantagem. Estudo limitado pelo feixe de leque produzido. Objetos menores resultam em coleta de dados desnecessários. Custo muito elevado, tá? Porque o nosso número de detectores aumentou muito. Número de raio-x por projeção limitado pelo número de detectores, tá? Então, a gente tem uma limitação na resolução da imagem. Terceiro e quarta geração, então, tá?
Um detector apenas, terceira. Quarta geração, já tivemos 2, aumentando. Então, eu consigo pegar totalmente toda a estrutura do meu paciente. Qualidade da imagem. Aqui, a primeira geração, tá? Levava 5 minutos para obter uma imagem. Quarta geração, 1 segundo para obter uma imagem. E olha a qualidade da imagem, tá? Então, já progredimos muito. Aí surgiu a tomo helicoidal, tá? O diferencial desse tipo de exame é a aquisição volumétrica de dados, feita de modo contínuo, enquanto a mesa é movida para o interior do ventre, em uma velocidade constante e com a radiação ionizante desenvolvendo uma trajetória em espiral, tá? Então, assim, ó, o primeiro lá, primeira geração, fazia um corte, parava. Fazia um corte, parava, tá? Aí foi mudando, ele fazia um giro de 180 graus, fazia um corte. Girava por baixo, mais 180 graus, outro corte. Depois mudou para 360 graus. Então, ele fazia uma volta, um corte. Uma volta, um corte. Na quarta geração, continuou os 360 graus, porém, eu tive mais de um detector, tá? Então, ele estava fazendo a volta, eu estava obtendo imagens de todos os lados. Aqui na helicoidal, é como se eu fosse descascar uma laranja, tá? Então, o paciente está entrando para dentro do ventre e eu estou obtendo imagens dele em movimento. Conseguiram entender? Mais ou menos? Falem comigo. Mais ou menos, prof. Não entendi direito. A tomo já é mais complicadinha, gente. Tá? Até agora foi docinho para nós. Vai cair a nossa aula. Já vamos entrar lá no próximo, tá? Então, assim, ó. Essa helicoidal é como se eu estivesse descascando uma laranja, tá? Eu estou descascando a casca, em cada volta eu estou fazendo as minhas imagens, tá? Não sei se agora conseguiu. É como aqui, ó, tá? Aqui é o paciente. No caso, ela fica dando Isso, a volta. Isso, aqui, ó, ela tá dando a volta. E tô obtendo as minhas imagens em volta do paciente todo. Só que aí não é um detector, aqui são muitos, são vários.